venha trazer, Senhor, a Sua palavra, venha trazer o ensinamento das Suas Escrituras, Papai querido. Usa ele nesta noite, Senhor, como atalaia nas Tuas mãos, Papai querido. Venha, Senhor, toma a vida dele, Pai, toma os lábios, toma, Senhor, toma a vida dele por completo, Papai querido. Que ele venha, Senhor, trazer somente aquilo que lhe apraz, Papai querido. E que venha, Senhor, abrir os nossos entendimentos para nós compreender a Tua Escritura, Papai querido. E que venha nós ser fortalecidos daqui, Papai querido. Porque estamos aqui, Senhor, tão somente para Te glorificar, Te exaltar, bendizer o Teu santo nome. Porque santo és o Senhor, Papai querido. Venha, Senhor, usar a vida do pastor Aldo, Papai querido. Pois aqui estamos, Papai querido, para ouvir, Papai querido, algo da parte do Senhor, meu Deus. É o que nós lhe pedimos nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Oh, glória! Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, e o versículo 33. Glórias a Deus. Quem tem a Bíblia Sagrada, eu acho que já doamos todas as Bíblias que tem para doar. Glórias a Deus. Livro de Atos. Glórias a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser considerado o livro dos Atos do Espírito Santo. Glórias a Deus. Capítulo 4, versículo 33. Diz assim a palavra: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Glórias a Deus. E os apóstolos davam com grande poder. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Hoje se oficializa, o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus, que vai ser denominada o culto da sã doutrina. Os irmãos vão entender por que sã doutrina. Porque há uma diferença, da sã doutrina e de algumas doutrinas que são pregadas por aí. Glórias a Deus. Então, como o trabalho aqui era novo, nós estávamos usando os cultos de quarta-feira, para intercalar com nossas irmãs do departamento das mulheres virtuosas. Mas a partir então desta quarta-feira começa o nosso culto oficial da sã doutrina. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. E nós sabemos que a nossa vida é um projeto que nasceu da parte de Deus. E quando se nasce um projeto, tem que haver uma estrutura. E toda a vida do novo nascimento, todo o cristão que nasce de novo, ele começa a construir uma vida em Deus. E para que esta vida possa ser construída, existem várias bases para essa construção. A oração, o jejum, a consagração, a nossa renúncia diária para a santificação. Mas uma coisa é importante para esta edificação, para esta construção, que é chamada de viga mestre. O que é uma viga mestre? Quando o nosso irmão Regimar projetou aqui o prédio, ele fez esta viga maior ali, que é a viga mestre. Para que esta viga mestre? Para dar apoio para as demais vigas que seriam apoiadas sobre ela. E assim é a nossa vida construída em Deus. A palavra do ensinamento, o ensino da palavra, ela serve como viga mestre para as demais coisas que serão assentadas nessa construção. Então tudo está baseado na palavra do Senhor. Se você observar, Jesus edificou a igreja na palavra. Quando ele subia ao monte, a Bíblia diz que ele assentava com os discípulos e começava a ensinar. A Bíblia vai registrar que Jesus não somente ensinava, mas também praticava a palavra de Deus. Aleluia! Então você vai notar que o ensinamento é um pouco diferente da pregação. Por quê? Porque o ensino, ele é de doutrinas, e doutrinas
elas não mudam. A pregação, ela vai ser conforme o dia que Deus quer falar com alguém. Pode ser que um dia tu use uma parábola, por exemplo, e Deus vai falar de uma forma naquele culto pela parábola. E tu vai ver outra pessoa pregando a mesma parábola, mas com outro foco, porque Deus queria usar aquela parábola para falar com alguém de outra forma. Mas a palavra de doutrina, a palavra de ensinamento, ela vai ser sempre a mesma. Aleluia. Glórias a Deus, porque são fundamentos, aleluia, são princípios verdadeiros acerca de um assunto que deve ser ensinado ou deve ser passado, aleluia, para a igreja. Então, doutrina é esse princípio de alguma coisa que deve ser ensinado. Vamos dizer que nós vamos aqui falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos pegar todos os princípios da palavra que falam sobre o Espírito Santo, e ali nós vamos descobrir a doutrina do Espírito Santo, o ensinamento acerca do Espírito Santo. Então, quando se fala de doutrina, fala de princípios que vão formar um ensinamento acerca de algo, além que vai ser passado para a igreja. Então, existe a doutrina de Deus, né? Quando nós estudarmos a doutrina de Deus, nós vamos ver, né, quem é Deus, né, a sua base, os seus atributos, né? Tem a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de vários assuntos da Bíblia Sagrada. Eu só estou dando essa introdução para vocês não se assustarem quando falarem doutrina. Aleluia. Porque muitos acham que a doutrina é meramente um costume que o povo adotou para seguir. Mas a doutrina não deve ser abandonada em situação nenhuma. É claro que existem lugares que, se tu falar em doutrina, é a mesma coisa que tu disser que tem uma bomba ali. As pessoas se apavoram, se assustam, né? Porque não estão familiarizados com esse ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando se falar da doutrina, é o ensinamento da Bíblia Sagrada, a doutrina da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E esta doutrina, ela se entende no mundo abstrato. Por exemplo, a doutrina está no mundo em que você não apalpa ela está no abstrato. Aleluia. É como uma moeda, ela tem as duas faces, tem a cara e a coroa, mas ela não é moeda sem um do lado. E assim é a sã doutrina. A palavra do ensinamento está no mundo abstrato, mas através da prática dela vai gerar bons costumes na vida do cristão e princípios morais que nós devemos seguir. Então não consegue ter uma sã doutrina quando não tem bons costumes praticados por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ela só vai pegar forma, ela só vai produzir fruto quando se pratica ela na nossa vida, através, aleluia, de bons costumes que são gerados, aleluia, na vida do cristão. Infelizmente, muitos acabaram, vamos dizer assim, que adoecendo a doutrina pela falta da prática dos bons costumes. Tiraram os bons costumes da igreja e já não se há mais uma sã doutrina. A doutrina adoeceu. Louvado seja o Senhor, porque a doutrina que está sendo pregada em alguns lugares não produz mais um bom fruto, não produz mais um bom costume a ser seguido. E a palavra nos diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E se os frutos que está produzindo não são bons, a árvore não está originada em Deus. Louvado seja o Senhor. Mas se a sã doutrina que está sendo pregada é a doutrina verdadeira que Deus quer que nós seguimos, ela vai produzir bom fruto na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, então, nas quarta-feira, nós vamos ter aqui o culto da sã doutrina. Glórias a Deus. Essa doutrina não é qualquer doutrina. Existe na palavra de Deus a doutrina dos demônios. Vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 4. O culto de ensinamento é um pouco diferente, ele é mais pausadamente, né? A gente até vai cuidar aqui para não acelerar muito a voz, para os irmãos entenderem de uma maneira
clara, porque a pessoa eloquente, irmão, não é aquela pessoa que fala como se estivesse metralhando. A pessoa eloquente, ela é uma pessoa que consegue falar de maneira clara que as pessoas venham entender. Isso é eloquência. Aleluia. Não é pela velocidade que tu fala que se mede a eloquência, mas pela clareza que tu consegue passar a mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Por isso, o culto de ensinamento, ele é dessa maneira, um pouco mais pausadamente, mas ele vai produzir bons frutos na nossa vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ver então esses tipos de doutrina que a Bíblia fala. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Depois alguém acha em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, mas só lê quando eu pedir para ler. Quem achou em 1 Timóteo 4, 1 ao 3, pode fazer a leitura. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Glórias a Deus. Então nós vimos nessa passagem lida que existe doutrinas de demônio. Então a sã doutrina, ela tem que ter um diferencial. Louvado seja o Senhor, porque a Bíblia nos alerta que vai existir outros tipos de doutrina, e por homens obstinados, homens que deram lugar para a concupiscência, acabaram trazendo esse ensinamento instruído por demônios. Então a doutrina de demônios, ela é instruída por espírito contrário, mas ela vai ser transmitida para as pessoas através de homens que estão depravados, homens que não têm mais um compromisso com a palavra de Deus. Há uma parte ali que o irmão leu que chama muita atenção, que esta doutrina de demônio, ela vai proibir casamento. Como assim proibir casamento? Existem muitas doutrinas ensinando que não se pode casar de novo em caso de adultério, por exemplo. É doutrinas de demônios, estão proibindo o casamento. Uma coisa que Deus dá permissão, quando é justificado pelo adultério, pela prostituição. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. O anjo de luz, ele se transfigura em anjo de luz, e prega como se fosse ministro de Deus, trazendo falsos ensinamentos até mesmo dentro da igreja, usando a própria palavra como base para ensinar, mas já não é mais uma sã doutrina, é uma doutrina doentia, é uma doutrina corrompida, é uma doutrina que até tem princípios da palavra, mas não vem da parte de Deus. O próprio Satanás usou passagens bíblicas para tentar induzir a Cristo a se corromper. Aleluia, para tentar induzir a Cristo a amar as riquezas deste mundo, a adorá-lo por um segundo sequer. O diabo não queria que Jesus adorasse ele pela vida inteira, mas se Jesus o adorasse, prostrasse perante ele, ele daria toda a riqueza do mundo. E assim são doutrinas que são ensinadas, levam homens a serem avarentos, a ter avareza pela riqueza deste mundo, pensando que prosperidade é riqueza, ali pensando que desfrutar do melhor que Deus tem é desfrutar do melhor que esta terra oferece para o deleite das suas carnes. Então nós temos que ter esse cuidado e diferenciar o que é sã doutrina. Se a sã doutrina está vindo de Deus, está produzindo fruto espiritual na tua vida,
está te levando a tu ter costumes que não afrontam a palavra de Deus e princípios morais de decência, aleluia, este é verdadeiramente a vontade de Deus para a tua vida. Essa doutrina que está na tua vida, louvado seja o Senhor. Mas tenha muito cuidado com essas doutrinas de demônio, que pode te levar a tu te afastar de Deus e ser um dia também condenado juntamente com eles. Glórias a Deus. Nós também vimos em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 5, aonde fala também de falsas doutrinas. Assim como tem doutrinas de demônio, existem falsas doutrinas, aleluia, que vem meramente da emoção do homem, aleluia, meramente humana. Tu vê pessoas fazendo do evangelho um espetáculo, fazendo do evangelho uma piada. Se tu vê na rede social pessoas que se intitulam pastores, fazendo shows com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, são doutrinas falsas, são doutrinas que não levam a nada, são doutrinas que levam o líder apenas a ter domínio a um grupo de pessoas que vão dizimar para os deleites da sua carne. Louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia nos adverte acerca das falsas doutrinas. Aleluia. Quem achou o capítulo 6, versículo 3 ao 5? Faz a leitura para nós. Se alguém Glórias a Deus. ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Louvado seja o nome de Jesus. Vê o que uma falsa doutrina produz: contenda, desavença, porfia, todas as questões ali que o presbítero irmão Gesto leu. Então, se alguém ensina uma falsa doutrina que não se conforma com as sãs palavras de Jesus, né, a Bíblia manda que nós se apartamos, não deixamos ser influenciados por eles. Louvado seja o nome do Senhor. São pessoas que buscam na palavra de Deus brecha para tentar invalidar os ensinamentos da palavra, dizendo que não é bem assim, que isso não precisa mais, que não tem tanta necessidade assim, né? Que Deus só quer o coração. São tantas formas de se falar de uma falsa doutrina e tentar induzir o povo. Há pessoas que não se conformam com as sãs palavras que Cristo falou e querem condenar as palavras de Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela prevaleceu e vai prevalecer e prevalecerá para todo e sempre. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A sã doutrina não vai passar, porque se alguém não der valor para a palavra, Deus vai levantar alguém para valorizar. Deus vai colocar alguém na brecha para ensinar esta palavra como é, para que o rebanho não se perca, para que o povo não se perca e não ande atrás de fábulas, atrás de falsos ensinamentos que vão levar eles à condenação. Glórias a Deus. Então, quando você ver falar em sã doutrina, vai ser o estudo original da palavra, como ela é. Louvado seja o Senhor. Uma coisa sã é uma coisa que não é doente, é sadia, é pura. Louvado, não foi enxertado nada nela, mas ela é realmente como é. Glórias a Deus. Ali a palavra fala que é sobre piedade, a doutrina com piedade. Louvado seja o Senhor.
O que é piedade? É o ensinamento da palavra, aleluia, com o sentimento de compaixão pelo sofrimento dos outros. Nós não ensinamos a doutrina apenas para ter um título que nós estamos liderando sobre alguém. Não, nós estamos ensinando a palavra, o verdadeiro sentimento de compaixão pelo sofrimento das pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas. Nós queremos que as pessoas sejam edificadas. Nós queremos que as pessoas sejam salvas da situação que elas estão. Isso é ensinamento com piedade. Glórias a Deus. E a doutrina que não tem a piedade, a doutrina que não se preocupa com o teu sofrimento, não é doutrina de Deus. Se é uma doutrina apenas que se preocupa com você como dizimista, essa doutrina não vem de Deus. Mas se ela se preocupa com a tua causa, do teu dia a dia, como está a tua situação, está precisando de alguma coisa, precisa de alguém orar na tua casa, louvado, precisa que alguém abrace a tua causa, esta é a sã doutrina com piedade. E a doutrina com piedade, diz a Bíblia, que terá muito aproveitamento na presença de Deus. Glórias a Deus. Aleluia! E essa doutrina com piedade é uma virtude, aleluia, para quem pratica ela, é uma virtude de Deus para nós oferecermos culto a Deus como Ele merece receber. Glórias a Deus, um culto verdadeiro, um culto aceitável a Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós usarmos a palavra de Deus como mercenário, como muitos estão usando na rede social, esse culto não vai ser agradável a Deus, vai ser uma tortura para Deus, porque a palavra está sendo corrompida, está se direcionando para outro lado. Aleluia, mas quando nós usamos a palavra corretamente, nós recebemos uma virtude da parte de Deus, que nos possibilita, que nos autoriza a dar um culto devido como o nosso Deus merece. Aí nós podemos lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1, aonde o apóstolo Paulo, aleluia, ele roga, e diz para os irmãos: eu rogo-vos pela compaixão, que vós ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável e perfeito na presença de Deus. E no final do versículo vai dizer: este é o culto racional, ou seja, este é o culto inteligente, este é o culto que Deus vai receber, esse é o culto que Deus vai se agradar, e tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Eu posso sentir Deus nesse culto. Eu posso sentir a virtude do Senhor aqui falando para vocês, porque eu tenho certeza que este culto está sendo aceito lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor, pela sinceridade do coração da igreja em estar recebendo esse ensinamento, e também pela intenção do nosso coração de ensinar a palavra como ela é, para o bem daqueles que estão recebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala de sã doutrina. A doutrina, para ser uma sã doutrina, não ser aquela doutrina doentia, corrompida, como muitos estão apresentando aí, ela tem que ter alguns princípios. Primeiro, a sã doutrina, ela tem que ser saudável. Ela não pode ser algo doentio, não pode ser algo que vem te causar mal, mas ela tem que te causar bem. Mesmo que ela leve a tu renunciar coisas na tua vida, mas esta renúncia não vai te causar mal, ela vai te causar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, a sã doutrina tem que ser saudável. Segundo, ela tem que ser santa. Tem que ser uma doutrina que leva nós à santificação. Aleluia, a renúncia daquilo que nós temos que deixar de praticar. Porque a santificação, ela tem os dois lados, ela tem o lado negativo e o lado positivo. O que é o lado negativo da santificação? Aquilo que nós deixamos de fazer quando nós se convertemos. Esse é o lado negativo que nós temos que tomar. Deixar de praticar as coisas erradas. Só que a santificação não se baseia somente em parar de fazer o que é errado.
nós temos que começar a fazer o que é certo. Esse é o lado positivo da santificação. Quando nós somos ensinados a renunciar, mas também a começar a fazer coisas que agradam a Deus. Coisas que vai trazer Deus para perto de nós. Louvado seja o nosso Senhor. E a santificação, ela é gradativa. Hoje eu posso ser um pouco mais santo do que ontem. Você pode ser um pouco mais santo do que ontem. Amanhã nós podemos ser um pouco mais santo do que hoje. Porque a santificação é gradual. A santificação vai preparando nós para o aperfeiçoamento. Ali quando nós chegarmos a um estado de perfeição, que venha agradar a Deus como Ele quer, como Enoque agradou, nós vamos ser arrebatados. Louvada, a igreja vai ser arrebatada quando chegar, aleluia, na perfeição dessa santificação. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele não chamou ninguém perfeito. Deus chamou pessoas a serem aperfeiçoadas. Nós somos santos porque abandonamos o pecado. Fomos justificados em Cristo. Estamos no caminho de santificação, mas ninguém é perfeito. Nós somos homens naturais, como os homens que escreveram a Bíblia, por exemplo. Foram homens que estavam sujeitos à falha, mas mesmo sendo homens sujeitos à falha, não prejudicaram o projeto que Deus tinha para a sua palavra. A palavra foi registrada. Louvado seja o Senhor. A palavra se cumpriu. Jesus nasceu de uma virgem, aleluia, morreu naquele Calvário, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto ao céu, aleluia. Então a palavra não foi prejudicada, mesmo sendo registrada por homens sujeitos a erro como nós. E a obra de Deus também não vai ser prejudicada no propósito original de Deus, mesmo nós não sendo perfeitos. Louvado seja o Senhor. Nós temos que ter a intenção de praticar essa doutrina, a santidade na nossa vida, a santificação. Aleluia. A sã doutrina, ela é universal. Louvado. Qual é o maior problema no reino de Deus hoje? Nas igrejas cristãs. Louvado no cristianismo. É a diversidade de doutrinas. Mas da onde surgiu essa diversidade? Louvado, o que a palavra disser que é pecado aqui no Brasil, vai ser pecado em qualquer outro país. Porque não há diversas doutrinas, existe a universidade da doutrina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A doutrina é imutável. Ela não muda, ela permanece para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Não é a minha rejeição de mudar que vai mudar essa doutrina. A doutrina, ela afronta o nosso pecado. A doutrina, ela expõe o nosso pecado. Depois eu vou falar mais ali adiante por que ela expõe. Aleluia. Ela vem contra a nossa natureza humana. Mas se eu rejeitar e me retratar naquilo que a Bíblia falou que é errado, aleluia, não é esta rejeição que vai mudar a doutrina para se adaptar em mim. Louvado seja o Senhor. A doutrina vai permanecer sendo doutrina, mesmo eu não querendo praticar, mesmo eu não querendo obedecer. A palavra é imutável. Não é o querer das igrejas que vai mudar o princípio da palavra de Deus. Se elas não querem mais ter compromisso com essa doutrina, a doutrina é imutável. Ela vai permanecer para todo e sempre. Eu prefiro respeitar a visão que Deus deu para os nossos irmãos lá no princípio, quando fundaram o movimento, aleluia, pentecostal no Brasil, através de oração, de jejum, aonde a palavra que eles pregavam dizia que doutrina era doutrina e gerava bom costume. Eu prefiro respeitar a unção desses homens. Eu não sou atrevido de me colocar contra o que Deus revelou para eles. Aleluia. Porque a doutrina é imutável, ela vai permanecer para sempre. Mas ai daquele que atentar contra as coisas de Deus, um dia vai ter que dar conta. Louvado, vão se adaptando, vão adaptando um Deus do jeito deles, um Deus cheio de luzinha, um Deus cheio de vaidade, um Deus que não pede renúncia. Aleluia, é importante ter harmonia, se dar bem, ter brincadeiras. Aleluia, levaram o lado da doutrina para uma questão social. Louvado seja o Senhor. Aleluia, mas um dia esses líderes vão ter que dar conta da verdade. Glórias a Deus, e das almas que eles estão enganando. Aleluia, eu prefiro
aleluia, continuar sofrendo essa doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 4. Vamos ler? Nós combinamos já com os irmãos para aproveitar bem o tempo do culto de ensino para a palavra. Por isso, nós vamos ter menos louvores no culto de ensino, justamente para nós meditarmos mais na palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 4. Glórias a Deus. Conjuro-te, Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glórias a Deus. Jesus há de julgar vivos e mortos, viu? Todo mundo vai ter que dar conta um dia. Mas não é porque nós vamos dar conta que nós vamos se acovardar de pregar a palavra. A Bíblia diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia. Use ela para ensinar, para redarguir, para corrigir. Louvado seja o Senhor, porque muitos se apostatarão da fé, deixarão de crer, às vezes por mau exemplo de obreiros, de pregadores, apostatarão na fé. Aleluia, porque olharam para o homem. Aleluia, e não mais querão sofrer essa doutrina. Louvado seja o Senhor. O que é não querer sofrer uma coisa? É tu não querer praticar. Louvado, tu só sofre algo quando tu pratica. Louvado, tu só sente, por exemplo, aquilo que o exercício te exige quando tu pratica o exercício. Então essas pessoas, elas não querem mais praticar essa doutrina, não querem mais sofrer essa doutrina. E aí diz a Bíblia que sofrerão comichões nos ouvidos, terão comichões nos ouvidos, aleluia, para não sofrer essa doutrina, para não praticar essa doutrina. E o que eles vão fazer? Vão buscar líderes com concupiscência, aleluia, que tenha a concupiscência de pregar segundo a sua carne, para agradar a sua carne, o seu pecado. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia fala que acerca do comichão no ouvido. Quem é que já não sentiu comichão no ouvido? Aquela coceira, né? A coceira no ouvido, ela se dá por sequidão, por poeira, né? Por falta de cera. Mas existe uma coisa pior ainda que incomoda o ouvido, é quando ela infecciona, quando inflama. Aí é mais difícil de se tratar. Louvado seja o Senhor. Ou seja, comichões nos ouvidos é algo, aleluia, que irrita, é irritante. Louvado seja o Senhor. É algo desconfortável, é algo que incomoda. E assim são as pessoas que não querem se retratar diante da palavra. Quando elas ouvirem a doutrina sã, elas vão se sentir incomodadas, elas vão se sentir desconfortadas. Por que aquele que não quer renunciar ao pecado, ele não fica agradável no meio de um culto pentecostal, de uma igreja pentecostal? Porque ele não quer renunciar ao pecado. Então ele sente comichão no ouvido, se sente incomodado, porque a doutrina afrontou o seu pecado. O Espírito Santo afrontou a sua situação. E como ela não está disposta a abandonar aquela vida pecaminosa, ela vai se sentir desconfortável. E provavelmente não vai ficar num lugar assim. Ela vai procurar líderes que vão amaciar o seu pecado. Não, é assim mesmo, pode vir assim, servir a Deus dessa maneira, Deus só quer o teu coração. Essas pessoas que exigiram isso de ti têm falta de amor, não te amam. E a Bíblia diz totalmente ao contrário, que o amor, ele não folga com a injustiça. Aleluia. O fato de eu não me alegrar com o pecado de alguém é justamente uma demonstração de amor. Louvado seja o Senhor. Eu, por exemplo, não quero um amigo do meu lado que venham aprovar os meus pecados. Eu quero amigos que reprovam o meu pecado.
Porque esses são amigos verdadeiros. Esses são amigos que realmente vão me amar. Aleluia, porque eles sabem o perigo que eu corro se eu permanecer na vida do pecado. Aleluia. Então o amor, ele não folga com coisas injustas. Louvado seja o Senhor. Falta de amor são essas pessoas que estão rebanhando o povo no engano. Esse realmente não ama a alma daquela pessoa. Está levando a pessoa ao engano. Está levando a pessoa a ter uma derrota lá no final e não ser salva. Louvado seja o Senhor. Então essas pessoas vão se sentir incomodadas diante da palavra verdadeira. Louvado seja o Senhor. Por causa da sua concupiscência, aquele desejo carnal que eles não querem abandonar. Não querem abrir mão, né? Querem servir a Deus daquele jeito, querem que Deus aceite eles daquele jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela foi escrita por causa da necessidade do homem. O homem lá no Éden, ele falava diretamente com Deus, ele tinha uma afinidade de ouvir a voz de Deus. Mas por causa do pecado, ele foi perdendo essa afinidade, foi se distanciando, foi ficando insensível à voz de Deus. Você vai ver que lá antes, no Velho Testamento, eram poucas pessoas que ouviam a voz de Deus. Por causa do pecado, levou o homem a se distanciar de Deus. E por causa desse distanciamento, não por causa de Deus, mas por causa da natureza do homem, além que perdeu essa sensibilidade espiritual e se tornou meramente humano, sensível às coisas desta terra, Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita. Hoje nós temos a palavra escrita, justamente por causa dessa necessidade do homem resgatar esse relacionamento com Deus, de voltar a entender o projeto que Deus tem na sua vida, através da palavra escrita. Aleluia. O fato da palavra estar escrita aqui, ela não perde a sua espiritualidade. Alguém pode pensar assim, como Deus pode falar com o homem? Aleluia, pelo livro escrito, como qualquer outro livro. Louvado seja o Senhor. Aleluia, pode ter escrito aqui. Aleluia, mas quando nós lemos esta palavra, e ela é levada na nossa mente, ela toma a sua forma original. Ela é espiritual. Louvada, ela tem um objetivo espiritual. Por isso que nós temos que receber a palavra espiritualmente, lá no nosso espírito, resgatar essa comunicação com Deus através da sua palavra. Ao voltar a ter essa sensibilidade de ouvir Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Então Deus, ele deixou a palavra escrita para nós se relacionarmos com ela. A palavra escrita, ela é uma demonstração do próprio Cristo. Aleluia. Nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada é uma personificação do próprio Jesus. Quando você se relacionar com essa palavra aqui que está escrita, não se relaciona com meros pedaços de papel, mas ali é como se tu estivesse se relacionando com o próprio Cristo, porque Jesus é a palavra é Jesus, e a palavra como verbo, ela revela a mente e a vontade de Deus para a nossa vida. Então quando nós se relacionamos com a palavra escrita, como ela que tem forma espiritual, Deus consegue fazer o que Ele quer na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então leia a palavra com temor, se relaciona com temor, né, com respeito, aleluia, com a intenção de realmente honrar a Deus através do que está escrito, como se o próprio Jesus estivesse sendo manifestado ali nela. E é realmente, porque a Bíblia revela Jesus para nós. Louvado seja o Senhor. Esta foi uma introdução sobre o que é doutrina, sobre o que é ensinamento da palavra. Aleluia! É a palavra que vai gerar os bons costumes na nossa vida. Mas o que Deus colocou realmente no meu coração nesta noite também para falar é sobre a palavra dunamis. Aleluia! Temos ali uns minutinhos ainda, eu quero ver se eu introduzo aqui. Aleluia! Acerca da palavra dunamis. O que é a palavra dunamis? É uma revelação de Deus que Deus nos deu para o ministério. Quando nós estamos orando pelo nome do ministério,
Nós estávamos pedindo para Deus algo que viesse glorificar a Ele, não apenas um nome de uma igreja. Nós não queríamos apenas um título de uma igreja. Nós queríamos algo que viesse manifestar Deus. E Deus revelou essa palavra do Names no nosso coração. E foi aprovado unanimemente, né, em harmonia com os nossos irmãos. Aleluia. E o significado dessa palavra do Names, aleluia, ela é poder de Deus. Glórias a Deus. Então, quando alguém te perguntar o que é do Names, é poder de Deus. Aleluia. Quando a mulher ali foi fazer o carimbo ali, ela perguntou o que é do Names. Eu fiquei pensando o que é do Names, diz ela. Então veja que é uma isca, né? Para a pessoa vir e começar a falar. É o poder de Deus, é uma necessidade. E foi justamente isso que Deus colocou no nosso coração. Aleluia, para nós reconhecermos que não fizemos nada se não for pelo poder dele. Ali nós dependemos desse poder. Assim como os discípulos aqui dependeram desse poder. Nós vimos aqui a palavra do Names se manifestando na vida dos apóstolos. É de uma maneira explosiva. Se você ler essa passagem de Atos que nós lemos aqui, capítulo 4, tu vai ver esta palavra do Names se manifestando poderosamente na vida do discípulo. É de uma maneira explosiva, aleluia, no poder do Espírito Santo. Aleluia, nós vimos aqui, aleluia, a palavra poder se manifestando na vida do discípulo no maior grau de operação de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Através da sã doutrina, Deus quer manifestar esse poder de uma maneira explosiva, ali de uma maneira poderosa. Aqui onde nós lemos aqui, a Bíblia fala que com grande poder, aleluia, os apóstolos testemunhavam da ressurreição do Senhor. Ou seja, grande poder aqui, ali significa, ali no original do grego, significa mega dunamis. Ou seja, um grande poder é um mega dunamis. Louvado seja o Senhor. Eles provaram aqui o poder de Deus no seu mais alto grau. Louvado seja o Senhor, de manifestação do Espírito Santo. Milagres aconteceram. Se você ler essa passagem aqui, tu vai ver, aleluia, que eles foram presos por pregar a palavra, mas um anjo foi lá de noite, abriu as portas da cadeia, tirou os apóstolos para fora, fechou a porta da cadeia, e no outro dia, quando eles foram ver, a cadeia estava selada, mas eles não estavam mais lá dentro. Pelo poder de Deus, pela manifestação explosiva desse poder na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E faziam grandes milagres. Por quê? Porque eles estavam firmados na palavra. Seu testemunho estava baseado na palavra. Eles tinham certeza que a palavra não era meramente humana, mas era inspirada pelo Espírito Santo. Ali lá em Pedro fala que nenhuma profecia ela foi gerada humanamente, mas homens humanos falaram pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse poder emana da parte do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E é tão grande esse poder, irmão, na vida da igreja. Aleluia. É tão sério esse negócio, aleluia, que teve um casal que quis brincar com esse poder. Aqui tu vai ver Ananias e Safira. Eles, aleluia, o povo ali foi compungido pelo poder de Deus. E foram tocados, aleluia, pelo Espírito Santo, em vender as propriedades que eles não precisavam, quem sabe estava sobrando, e repartir com os apóstolos ali, aos pés dos apóstolos, para suprir a necessidade do povo. Mas teve um casal que quis dar uma despertinho. Acharam, vamos enganar esses apóstolos aí, né? Vamos lá vender a nossa propriedade e vamos se fazer que nós também somos espiritual. Né? Vamos se fazer, vamos se fingir que nós também estamos cheios do poder de Deus, fomos tocados e vendemos a nossa propriedade. Só que eles intentaram mal no seu coração e deixaram o diabo induzir eles a mentir. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que eles venderam a propriedade por um preço e trazeram outro valor para os apóstolos. Eles não eram obrigados a fazer isso, era de livre e espontânea vontade.
Se eles vendessem, era deles. Se eles ficassem com o dinheiro, estavam sob o poder deles. Não precisavam eles mentir para dizer que estavam sendo usados como os demais. E aqui me traz uma figura do dizimista dos dias de hoje. Eu estava conversando com o irmão. Sabe aquele dizimista que traz parte do seu dízimo só para dizer que é dizimista? Louvado, só para parecer que está também na revelação? Esses são Ananias e Safira. Não cai morto na hora, mas um dia eles vão morrer espiritualmente por mentirem para Deus. Porque o que é ser dizimista? Ser dizimista é ser fiel nos 10%, não é 11 nem 9. Né? Se tu não trouxer os 10%, tu não está sendo dizimista, tu está sendo mentiroso, está mentindo. Então é melhor tu dar como oferta alçada do que com dízimo, só para aparecer o nome, só para dizer que é dizimista. E foi isso que Ananias e Safira fizeram. Só para dizer como que estavam na revelação como os demais, foram lá e mentiram. Mas eles mentiram para o apóstolo, para te ver. O apóstolo, quando está na revelação de Deus, ele é uma autoridade na terra. O apóstolo, o homem de Deus, o pastor, o obreiro, quando está debaixo desse poder, ele é uma representação de Deus aqui na terra. As pessoas acham que estão enganando o obreiro, acham que estão enganando o homem de Deus, mas por que eles morreram na hora? Quando ele mentiu ali para o apóstolo, ele caiu aos pés dos moços que estavam ali. E foi espontâneo, morreu. Né? A sua esposa, que ficou viúva por 3 horas só, né? Apareceu lá, não sabia que ele tinha morrido. E também tentou mal no coração, porque já tinha combinado com ele. E o apóstolo disse: olha, por que mentiste? Por que intentaste mentira? Aleluia, contra o Espírito Santo. Aleluia, veja aí as portas, os pés do moço. Os mesmos pés que enterraram teu marido irão te enterrar. Imagina o choque daquela mulher, né? Estava decretado que ela ia morrer, né? Os mesmos pés que enterraram o marido dela iam enterrar ela, já estava decretado. E realmente ela morreu. Por quê, irmão? Porque esse poder de Deus, essa unção que Deus deu para a igreja, não se deve brincar com isso. É algo sério. Deus nos deu uma grande responsabilidade. Ali para nós fazermos a obra com seriedade aqui na terra. Ali nós estamos lidando com vida, nós não podemos enganar essas pessoas. Essas pessoas estão no caminho que elas acreditam que é o caminho certo, que vai levá-las para a salvação. Mas se nós usarmos esse poder em vão, usarmos esta palavra, aleluia, corrompendo essas pessoas, né, nós estamos brincando com um grande perigo. Aleluia. Então seja sincero. Se você tem alguma fraqueza, reconheça diante de Deus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Realmente eu sou fraco, eu não consigo, né, ser fiel, né, tenho essa fraqueza aqui, essa concupiscência. Fala com Deus claramente. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus é como, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele tem as suas formas de se manifestar. Aleluia. E ele escolheu o Espírito Santo, escolheu Jesus, escolheu a pessoa do Pai para se relacionar com nós. Aleluia. Mas ele não deixa de ser Deus, ele é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma alma, ali que precisamos de um corpo espiritual para se relacionar com Deus. Precisamos de um corpo físico para se relacionar com as coisas da terra. Aleluia. Mas é como Deus, ele é espírito. É como se ele tivesse 3 almas para se relacionar com nós: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as 3 formas. Para entender melhor, é como se Deus fosse um espírito, e é espírito realmente, e tem 3 almas, 3 formas de se relacionar com nós, 3 corpos. Aleluia. O Espírito Santo é um corpo, uma pessoa, e ele é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Então não mente para Deus, não mente para os homens de Deus. Seja sincero. Seja sincero na tua fraqueza, que tu vai ter êxito, tu vai ter vitória. Deus vai te ajudar, porque essa é a intenção de Deus, é ajudar. Louvado seja o Senhor. Deus, ele reconheceu essa necessidade, assim como o homem reconheceu que não era bom que o homem andasse só e criou a esposa lá para ajudar. Ele reconheceu também que esse poder é uma necessidade para nós fazermos a obra. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: recebereis poder, aí quando vier sobre vós o
do Espírito Santo, e vós sereis testemunha tanto na Judéia, Cafarnaum, ao redores. Deus reconheceu que nós precisamos desse poder, dessa manifestação, aleluia, mas nós temos que ser sinceros com Ele, aleluia, temos o objetivo de usar com sinceridade aquilo que Deus nos alcançou, aleluia, louvado seja o Senhor. E o principal objetivo desse poder que estava sobre os discípulos, está sobre a igreja, aleluia, é quando Ele vier, diz a Bíblia, e Ele já veio, né? Ele convencerá o homem do pecado, o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o objetivo principal desse poder e dessa pregação da palavra da sua doutrina. É convencer o mundo do pecado, convencer o mundo que o mundo jaz do maligno. Louvado seja o Senhor, o mundo tem que ser convencido da situação que ela está. Através de quem? Através de quem está brincando com o Evangelho? Não, através de homens sérios, através de igrejas comprometidas com a palavra, é que o mundo vai ser convencido que pecado é pecado. Louvado seja o Senhor. É através de uma igreja séria que Deus vai convencer o mundo da justiça, que quando nós reconhecemos que nós pecamos, aleluia, há um ato de justiça praticado por Cristo. O que nós merecia pelo pecado era a morte, mas eu tenho uma boa notícia para ti: tu não precisa mais morrer pelo teu pecado, porque alguém morreu na cruz do Calvário. Isso é justiça. O Espírito Santo nos convence nessa justiça, aleluia, quando há reconhecimento do nosso pecado e arrependimento do nosso coração. Mas como a sociedade será, aleluia, convencida disso se não houver uma pregação sincera, presbítero Moisés? Se não houver um evangelho genuíno, como o mundo vai se convencer do pecado e do juízo e aproveitar essa justiça? Louvado, e a Bíblia diz que Ele também convencerá do juízo, convencerá do juízo que está sobre Satanás. Satanás já está condenado. Aleluia, louvado seja o Senhor. O mundo atual está condenado, e todos os homens futuramente que não aceitarem a Cristo e a sua justiça também serão condenados. E quem é que convence disso? É o poder do Espírito Santo. Não são as nossas palavras que convencem, mas é a manifestação do poder, é a manifestação do Espírito Santo que estava sobre o discípulo. Esse grande poder, esse mega dunamis, aleluia, essa explosão ali do poder de Deus pelo Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, lá em Mateus capítulo 10, ele disse: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou dunamis, eis que eu vos dou poder para que vocês vão e preguem a palavra, e a pregação da palavra vai dar autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os cativos. Louvado seja o Senhor, e vocês entrarão, aleluia, entre as minhas ovelhas e pregarão esta palavra. E eles receberam esse poder, foram, pregaram, os sinais acompanharam. Louvado seja o Senhor. Depois Deus chamou 70, também deu esse poder, e esse poder está presente nesta noite aqui, porque existe um povo comprometido com a verdade, existe um povo que compreendeu o que é essa doutrina, existe um povo que entendeu a seriedade da palavra e está disposta a sofrer essa doutrina, aleluia. Louvado, se coloca em pé, louvado seja o Senhor. Estaremos orando, o presbítero irmão Gerson vai estar orando, mas guarda isso no teu coração, meus irmãos. Você faz parte dessa grande construção, você faz parte. Deus quer te usar, Deus quer te usar para manifestar esse poder como os discípulos manifestaram, mas tem que ter uma seriedade no viver com Cristo. Louvado seja o Senhor. Nosso irmão vai estar então fazendo o convite, orando por nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Se esta palavra tocou no teu coração, vem para frente. Entendeu? Se essa palavra que o nosso pastor trouxe da parte de Deus tocou no teu coração, vem para frente. Aleluia! Outra
coisa. Você quer fazer a diferença com santidade e ter esse dunamis, esse poder? Também vem para frente. Peço oração por Ivanete, que está com sua filha de 9 anos no hospital com tá. Também vamos orar por esse pedido aqui. Cura para esta pessoa. Chega um pouco mais para frente, não muito próximo, né? Chega mais perto, parece que vocês estão com medo, não fique com medo. É isso. Vocês sabiam que no mundo espiritual, na frente do altar tem anjo? No mundo invisível existe anjos na frente do altar. E no momento que os obreiros oram, esses anjos eles entram em função de trabalho e ajudam na batalha espiritual. Eles guerreiam contra os demônios. E tem alguns anjos que Deus manda para fazer cirurgia nas pessoas. Claro que quem cura é Jesus, mas Jesus dá ordem aos anjos. Aleluia! Tudo que é feito é no nome de Jesus, amém? Então vamos crer nesta oração aqui. Outro sim, eu estava em casa hoje. É de Deus essa mensagem que o meu homem pregou sobre as doutrinas de demônio que estão sendo pregadas por aí. E Jesus me mostrou opressões do diabo contra a mente de muitos cristãos. Você vai colocar a mão na tua cabeça, veja bem, você vai botar a tua mão direita, só quem é crente, quem não é crente não bota a mão na tua cabeça. Os obreiros que vão orar por você. Você vai botar a mão direita na cabeça, porque Deus me revelou um demônio da tecnologia. E é um espírito maligno que leva as pessoas a ficar com a mente desvirtuada das revelações da palavra e ter o evangelho como se fosse uma religião qualquer. Mas através desta oração esse demônio vai ser destruído e você vai saber usar a tecnologia de maneira pentecostal, de maneira que tu possa levar esse dunamis em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, você vai sentir que vai sair um bloqueio de cima da tua cabeça e tu vai enxergar as coisas de outro jeito. Nós vamos orar agora, obreiros, para Deus dissipar as trevas, para que essa palavra venha cair em boa terra. Senhor meu Deus, meu Pai, só quem sente um peso, um bloqueio, quando vai orar sente um ataque, ou quando está lá na internet sente uma aflição para te desvirtuar, ou quem sabe até para te acessar outras coisas e tu não quer e acaba olhando coisas que não é para olhar. É um demônio que luta para tentar te desvirtuar, para te não conseguir sentir a presença de Deus na igreja e ficar buscando vícios. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora Deus, nós oramos, Senhor, não estamos brincando aqui, Deus, de evangelho, não estamos brincando aqui de oração, não estamos aqui como ator de púlpito, não estamos aqui como artistas gospels, mas nós estamos aqui como crentes em Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, como seguidores de Cristo, como aqueles que foi confiado um evangelho, uma responsabilidade. Alabracanda, alabaxandaraia. Agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, eu quero orar, Deus, para que o Senhor agora mande fogo na mão direita do teu servo, na mão direita da tua serva, e agora pelo poder da tua palavra que foi ministrada, que é fogo também, aleluia, eu quero que o Senhor agora comece a queimar agora desta cabeça, desse cérebro. Eu quero que o Senhor comece a queimar agora todo o demônio da tecnologia, o espírito maligno que tem sugado